vamos primeiro fazer um bom exercício de combater aqui Morfeu, né? Mas eu acho que não só devo aqui agradecimentos ao professor Barros de Castro pela oportunidade de estar aqui nesse seminário, mas gostaria muito de, enfim, sublinhar algumas coisas. Eu acho que o professor Barros de Castro vem trabalhando no Brasil há muito tempo com uma coisa absolutamente essencial, principalmente para pessoas como nós que estamos eventualmente em funções executivas, que é o trabalho de descer até o nível mais objetivo do fenômeno econômico, estar perto das empresas, fazer um esforço para compreender o fenômeno econômico sem estar preso permanentemente, seja aos grandes modelos teóricos como cadeias e não como instrumentos de reflexão, e também sem estar preso às quase mágicas dos modelos econométricos. Então, eu acho que, do pouco que eu pude ver, o que eu vi do programa, o que eu pude um pouco ler rapidamente dos papers, eu acho que esse seminário, sem dúvida, marca uma inflexão muito importante nessa discussão, para que o país possa ter elementos de reflexão no momento, como o Luiz Carlos Mendonça de Barros mencionava, onde vai haver uma grande discussão política sobre os rumos que a condução da economia e das políticas industriais vão tomar a partir do próximo ano. E eu acho que a forma, as pessoas que foram convidadas e a época em que o seminário está sendo promovido condensam de uma maneira muito objetiva aquilo que efetivamente é necessário para que nós tenhamos um debate mais qualificado nesse momento. Nós vamos ter as duas apresentações do próprio professor Antônio Barros de Castro, em seguida uma nova apresentação do professor John Matthews. Primeiro? Bom. Não, só... Enfim, os convidados primeiro, então. Então, eu passaria direto a palavra ao professor... I'm under your orders. Ok, é só porque estava nessa hora. Então, eu pediria ao professor John Matthews para iniciar sua apresentação e depois nós teremos comentários do Dr. Mário Ripper e do João Carlos, do banco. Okay, so thank you very much to our chair, and it's my pleasure to talk to you this afternoon now about another aspect of the rise of China, and this is the spread of Chinese multinationals, but other multinationals around the world. And obviously that is how Brazilian firms meet them. They meet them as they are expanding around the world. So it's my unenviable task to address you straight after lunch. So please, if I see you nodding off, I'll point to you. Okay, so Chinese firms' strategic moves towards foreign markets. So these are strategic moves. It's internationalization as strategy. So it's not that firms from China are moving out simply to escape restrictions at home. The way I was hearing is the case with some Brazilian firms, and was certainly the case with many Indian firms. They escaped abroad to escape restrictions at home. But in this case, it's strategic or offensive internationalization to expand their reach and expand their access to markets. So it's the era of what I called dragon multinationals. So in the familiar pair of books, the Dragon Multinational book was really about the rise of multinationals from the periphery, so not from the triad economies of Europe, the US, and Japan, but from the periphery. Obviously, China is part of what we currently call the periphery, although as we move towards this Sino-centric world, clearly it will be suitable at some point to relabel the parts of the world and put China at the center rather than see it as a peripheral country at the moment. But at the moment we see it as a peripheral country, and what I mean by dragon multinationals is these emerging multinationals from emerging markets
that are expanding around the world and which emanate from the periphery, not from the triad. That's the way we're defining it. So a good place to start is with the work of Zheng and Peter Williamson with their book, Dragons at Your Door. So they're using the same idea that these are dragon multinationals, but they're making the point that they're right here now. And they make the point that it would be a mistake to see these companies as competing simply on the basis of low labour costs. So I gather that there is a perception, a widespread perception in Brazil, as there is in other countries, that the reason that we are confronted by Chinese competitors is that they have unfair advantages. They have low labour costs, they have government assistance, etc., etc. But the message that I would want to bring to you is that that would be a serious misestimation of the source of these companies' competitive advantages. And their real advantages lie in a very nice phrase used by Zheng and Williamson, which is cost innovation, meaning that they find new ways to reduce their costs. And they do this relentlessly, year after year, driving down their costs, not just through low labour costs or low infrastructure costs, but through finding new ways to substitute materials, new ways of doing things, ways of shortening and streamlining the production process. This is the cost innovation that lies behind the success of many of these firms. So they use lots of examples. This is an article drawn some material drawn from their book that came out in 2007. They have lots of examples, but one of their best examples is actually CIMC, that is the company involved in shipping containers. So let's look at CIMC. That's a typical Chinese dragon multinational. It's in a very unsexy kind of business, shipping containers. And yet, with China dominating world trade in manufactured goods, having a stake in the production and distribution of shipping containers is clearly very important. So it's a targeted industry, and that's where this company has made its mark. So it stands for China International Marine Containers Group. It started back in 1980, but very quickly faltered. It started its business during a downturn, and so that was a false start. It started again with a new CEO, restructuring and floating the company with an IPO in the 1990s. And from that moment on, the company, through this relentless approach to cost innovation, it built up its presence in China and its presence around the world. Then with the financial crisis in Asia in 1997-98, it was sufficiently strong financially to buy up many of its Asian rivals. And so by the 98-99, by the end of the 1990s, it had emerged as the largest company in China and one of the largest in the world. And it was ready at that point to move to new segments. And the point that these authors make, and the point that is important to bring out, is that I heard someone say yesterday in the discussion about Brazilian firms that we rise to a certain level and then there seems to be a barrier. You rise in pulp and paper, you do the standard pulp and paper, and then there's a barrier to going into specialty paper. Well, here you find the opposite, that the dragon multinational, it rises to the basic commodity standardized level first, which was the basic shipping container, but it uses that as a platform. The volume production that it has gives it a platform for moving into the specialty high value added areas. In the case of shipping containers, one of those would be refrigerated containers, called reefers in the idiom. And so what does this company do? From the basis of its strength, it makes a link with the company Graf Transport System, a German company. And from Graf, it is able to acquire the technology for producing refrigerated containers. And it then scales up very, very rapidly and does through its cost innovation, it finds a way to substitute for the expensive aluminium with low-cost steel. Through many other kinds of innovations like that, it becomes the global leader in refrigerated containers. And the kick to this story
is that by 2005, the company that actually supplied it originally with the technology is now bankrupt. And CIMC obtains the patents, the intellectual property rights that it originally had to buy from Graf. It's then able to buy them from the bankrupt company. Then they move into other areas. So tanker containers, another specialty area dominated by South African companies. And again, they're able to take them on and defeat them on the basis of their very, very strong volume position. So they use volume, they use scale, and they move from one level to another in a very determined, very clearly thought out strategy. So there's nothing accidental about the success of CIMC. This is a success of the first order. The company's not well known as yet, but you can see that it's already a very, very substantial company, and you can see how its corporate slogan of learn, improve, disrupt is entirely appropriate. So what are these Chinese dragon multinationals? Well, Haier is another one. It was located as one of the key leading companies in China in this issue of Business Week that was looking at emerging giants. So Haier is another case. It's one that I've actually looked at myself. Please. And so you'll have to move through. It's a dynamic slide. So 20 years ago, it was a very small operation just called the Qingdao refrigerator plant. Today, it's a very, very large company. It's worldwide, and in many ways, it's bidding to be the Chinese General Electric. So let's just very, very quickly look at Haier. Very, very range of products. So it starts in white goods, but then it moves into specialty areas within white goods, like small refrigerators, and then it moves beyond white goods, and it's now a major player across microwave ovens, across electronic products, and so on. Air conditioning. Its revenues have grown very, very rapidly as it globalizes, and those points on the at the chart at the top are the acquisitions or the licensing agreements or the alliances that this company has formed. So the linkage that drives its internationalization, the multiple linkages and the leverage of knowledge from those linkages are very, very important to the company's success. So for every company, Haier or CIMC or the many others that I'll mention, this process of international expansion is a key part of strategy itself. How they internationalize is a key part of their strategy. How these dragons arrive at your door, how they move through Latin America is part of their strategy. And so it's important to understand just how they conceive that strategy, what it means, what expansion abroad means for these dragon multinationals. Let's just have a quick comparison between Haier as a Chinese dragon and one from Latin America and one from Central Asia, still in the white goods sector. So a company from Mexico, Grupo Mabe, is a good point of comparison. That too has expanded internationally. But actually Mabe's expansion was more or less limited to Latin America. So it wasn't expanding with a global perspective, but in this case a regional perspective. Actually it went into a joint venture with a big American company, and it's been more or less the agent of that American company ever since. So it kind of lost its identity and lost its individual strategy. So there are many milestones along its expansion, but the point I'm making is that it wasn't actually as global, and it didn't internationalize as rapidly as Haier. Likewise, when we look at a Turkish or Central Asian company, Arçelik, it too has globalized. It's been more globalized than the Mexican group. It's been very smart in the way it's acquired brands like the Beko brand, and it too has forged important alliances with existing companies. And there are the milestones of Arçelik. So what do we conclude from this? We conclude that Haier was able to expand faster than either of these two companies, even though it was founded more recently. So accelerated internationalization seems to be a key part of the strategy
of these players. And I was very interested to hear from WEG, from WEG yesterday. The phrase he used was accelerated greenfield. And I take it from that he means basically the same idea of accelerated internationalization, one of the keys to successful global strategy for the latecomer. So to what extent are these kinds of strategies and these kinds of patterns of internationalization generalizable across the board? So here's WEG, a Brazilian multinational, and it would be very interesting to look at its pattern of internationalization to see to what extent it replicates what we've seen with some of these Chinese ones. There's its latest plant in the Santa Catarina part of Brazil. So I was very interested to learn about WEG. I hadn't heard of WEG before yesterday, but one can see that WEG is a Brazilian dragon multinational. It joins the ranks of the dragon multinationals. So we have many of them: Samsung, Petronas from Malaysia, Cemex from Mexico. These are all companies that have arrived on the international business scene and made a dramatic impact. You can see how the number from emerging economies has been growing year by year, as you can see on the right. There's the evidence that what we're talking about is not a temporary phenomenon, but actually a substantial phenomenon that requires some kind of explanation. So what is this global economy that these firms are expanding into? Well, we can use the UNCTAD data from the United Nations Conference on Trade and Development, and they plot in their World Investment Report year after year the rise of multinationals and the flow of foreign direct investment. So I'd like to look at some of that data just to show you what we can say about the expansion of these companies and their impact in the global economy. We can see that UNCTAD counts at least 60,000 companies as multinationals. Now, it all depends on how you define it. I think they define a multinational by a company that is active across at least 5 national borders. So that's how they count them. And then they have, those companies have numerous national affiliates in different parts of the world. So we can say, what is the global economy? Well, it's basically these million firms that are the core of the global economy. They're driving the global economy. They're those multinationals and their national affiliates. And they're expanding faster than world trade overall. There are many features of those that we can see are helping to drive the global economy. There are many kinds of firms that make up that global economy. A new zoology, I'm calling it here, that is new beasts in the jungle. There are micro multinationals that are so small, you wouldn't even call them mini multinationals, they're micros. There are global startups, there are latecomers, there are newcomers. They vary enormously in terms of the degree of their globalization. So there's the TNI, the Transnationality Index, that is used by UNCTAD. 100 is the maximum. That would be a 100% totally globalized company. Some, like ABB, the Swiss multinational, almost completely globalized, 96.5%. Some extremely well-known American companies like General Motors, barely globalized at all, only 30.5%. Basically an American company with operations abroad. So with these new players, I could go through lots of examples, but I'll spare you that. One can pick out these key features, that they have accelerated their internationalization. They have arrived faster on the scene than would be anticipated. They're not lumbering abroad in the way of traditional multinationals, but they're darting from market to market like a lattice structure. They're global in their scope and outlook, what Perlmutter calls a geocentric perspective, which gives them a clear competitive advantage over firms that are either ethnocentric, that is looking back to their home market, or polycentric. They are innovative in terms of their strategy, like the cost innovation that Zeng and Williamson were referring to, and innovative in terms of their organization. They're all exploiting the intellect character of the world economy in order to arrive quickly on the global scene.
So many of these latecomer multinationals include firms like ISPAT, Cemex, Acer, Lianfeng, Samsung, Haier itself, Infosys. Let me just very, very quickly mention something about these firms. Let's just quickly go through. ISPAT starts as a very, very small company producing steel in Indonesia. And then it has this characteristic pattern of expanding around the world through the periphery as it builds its strength in mini mills, electric mini mills, and it builds its strength all around the world until in the 1990s, as a mature company, it then makes a move on the United States, and it makes a major acquisition in the United States in the form of Inland. And then it makes a major acquisition in Europe, and then it becomes a global player. But its pattern of international expansion was initially through the periphery. So now it's a global player, and you can see the timelines there, and it's changed its name from ISPAT to Mittal, and its latest phase was the merger with Arcelor in Europe. So now ArcelorMittal is the world's #1 steel company. So that's within a generation. Within 20 to 25 years, this company emerges from total obscurity to becoming the world's #1 steel company. Very, very interesting story. We could learn a lot from that. Other companies, I've looked very closely at Acer and had long discussions with the founder of Acer, Stan Shi. Very characteristic structure during its period of rapid expansion when it was becoming global as a network company, lots and lots of value-adding units within this company and forming a network to create an identity around those units. And interestingly, they use this Chinese expression of a circle of dragons without a head as describing that network. Now that is an organizational model, a global organizational model. It's actually captured in 4 Chinese characters. Very, very succinct way of describing it. Lianfeng, likewise, a contract manufacturer. Infosys from India, becoming a major player in software and the outsourcing of IT services. So what are these companies? BCG, the Boston Consulting Group, tries to track them with regular reports. They call this report the New Global Challenges, how 100 top companies from rapidly developing economies, that is peripheral economies, are changing the world. And 41 of those 100 come from China. They include many of the names that you would be familiar with, including CIMC, Huawei, Lenovo, etc., including some that you probably may not have heard of. 13 of these companies actually come from Brazil. These companies you've certainly heard of, Braskem, CVRD, etc. So I put that up just for your own interest, to show you that Brazilian firms are up there, so it's a player. India has 20 in the BCG list. BCG asks what are the strategies of globalization that these 100 top players are pursuing. And they list these 6 features: taking their brands global, engineering global innovation like Embraer from Brazil, assuming sectoral leadership like BYD from China, emerging as the world leader in electric vehicles, adding value to natural resources, new business models like CMIC, and acquiring natural resources such as China Minmetals and the oil company. There's not much theory there. That's just really a descriptive analysis of what these strategies are. So I'd like to take you into the theory behind this if I have time. So where do we find the more analytical treatments rather than these consultant reports like the BCG report? Well, there's a colleague of mine at the OECD, Andrea Goldstein, Multinational Companies from Emerging Economies, a recent book he's published, or another book, Emerging Multinationals in Emerging Markets. You can you can get the flavour of the way the analytical literature is moving. And so what is the evidence for the rise of these dragon multinationals? Let me just look at some of the data to try to pinpoint some of the trends for you. So when we look at outward foreign direct investment from developing countries, we see that there was a rapid rise during the 1990s, but actually that reflected the countries from East Asia. So they were largely driving this outward foreign direct investment, but you can see after the Asian financial crisis of 97, 98, it started to decline.
Meanwhile, mergers and acquisition flows from developing countries have also expanded and grown, and that helps to explain their way of expanding so rapidly. They're able to do it through mergers and acquisitions. The Asian transnationals are indeed the major drivers of this, and you can see how the top 100 is counted by UNCTAD. 76 were from Asia, 14 from Africa and the Middle East, and 10 from Latin America. And you can see the way in which Latin America was dominating in 1970, but by the year 2006, it was Asia that was really dominating. Likewise, when we look at, I'll skip that. Can you still move on? I'll skip that. That's OECD data. This is interesting. You can see the distribution of mergers and acquisitions into the largest economies. Brazil was accounting for a very considerable part of the share of this, but that's dropped back considerably into the 2000s. So these are some of the China companies, and this shows you where they're making their investments as they internationalise. And the point being made with that chart is that it's a very broad spread. It's not just in automotive, it's not just in resources and oil, it's actually right across the board. So when we look to account for the rise of these multinationals, we look to try to account for their accelerated internationalisation, how they've managed to arrive so quickly on the scene, the geocentric character of their strategy, their strategic and organisational innovations. And one particularly interesting feature is that as they internationalise, we see that compared with the world's top 50 with the world's top 100 multinationals and the top 50 emerging multinationals, we see that there is a stronger tendency towards being truly global. So there's a more global sense in the emerging multinationals that can be derived from the data. So as I was mentioning this morning, one way of characterising the strategy that underpins the emergence of these companies is to look at their linkage and their leverage and the way this is repeated through learning. So in the case of Haier, the linkage was made with a German company called Liebherr. That was the original source of technology for refrigeration that Haier was able to tap into. With this pattern, Mittal, the steel company, they used a new and relatively untried technology called direct reduced iron, DRI, and they were able to use that as a small company, whereas big, large firms like Nippon Steel weren't able to experiment with such a new technology. It turned out to be a very successful experiment. And CIMC, their links with Graph for refrigerated containers. So we can find in almost every successful story of these dragon multinationals, we can see these links and then the leverage of knowledge or market access from those links. Links like OEM contracting, links like technology licensing, and then repeated application and learning. So that LLL, linkage, leverage and learning, provides a useful framework. That's an alternative to the conventional theoretical account of the rise of multinationals, which is what's called the eclectic view, the OLI, which stands for ownership, location and internalisation. Now, eclectic is a rather good name because, in fact, this is an atheoretical account. There is no real theory linking ownership, sources of advantage of an international firm, locational sources of advantage of an international firm, and internalisation advantages. There is no real theoretical trend linking those sources of advantage with respect to a domestic competitor. That's what we're trying to explain here. And this approach of looking at how new multinationals differ from the traditional multinationals has actually been taken up in the most recent issue of the Academy of Management Perspectives, and I'm pleased to see that they've taken this linkage, leverage and learning framework quite seriously, and it's been reproduced by these authors. So that's a current issue of a journal that you could look at.
Okay, so a few remarks on how other countries are greeting the arrival of Chinese multinationals. Here's Chinese foreign direct investment in my own country, in Australia, and multiple deals of late, Minmetals going into Oz Minerals, and many other cases, as you can see there. So the reactions have been so far reasonably favourable, but there's a great deal of suspicion on the part of Australian firms as to the motivations behind this wave of investments by Chinese firms. And like Japan before China, China is taking a softly approach in the sense that it's looking to take minority stakes in companies, in resource companies, resource exporting companies. It's not looking to purchase outright these companies. And that was a strategy pioneered by Japan in the 1960s and 1970s. And clearly China has studied that strategy and learned from it. So I imagine you'll find a similar approach here in Brazil. So Chinese investors have settled for fewer rights. They're not insisting on having strong rights of ownership and control over these corporations. What they're really interested in is getting the resources and getting the resources flowing. So there's a debate going on in my own country, in Australia, about what are the motivations behind these Chinese investments and whether it's a good thing to apply special conditions for these Chinese investments over and above investments from, say, American or European firms, or whether that would be a bad thing, whether that would be seen as applying special conditions to Chinese investment that is not applicable to others. So they're issues that we could take up in debate, if you like. Just on the crisis, I didn't say much about the crisis myself because I knew that Robert was speaking about it, but my own view on the crisis in the sense of this question of internationalisation is that the crisis, in terms of the response of multinationals, is that their exports were going down, but their exports will be bouncing back. So Chinese multinationals will be back very much in business by the year 2010. And while developing exports from developing countries are taking a hit, as Robert was explaining this morning, because of declining consumer expenditure in their target countries of exports, again, the more they're able to build South-South investments and South-South trade, and the more they're able to build their own domestic consumption, then one would expect those downward tendencies to be reversed. Regions where foreign direct investment plans have been affected by the crisis, you can see Latin America is down about the middle, so not particularly sensitive and not oversensitive either. So if we look back then at what basically underpins the kind of state and institutional issues that underpin this success. Again, I'm mentioning here this alternative to a Washington consensus style of political economy in favour of an alternative that emphasises institutions that build learning, that build capable enterprise, and in this case that build successfully internationalising firms. So I went through that this morning, so I'll skip that one. And so the emergence of Chinese firms on the global stage is certainly happening much faster than anyone anticipated. But people like myself had anticipated it in the sense that we were already talking about dragon multinationals from the periphery and trying to capture some of the significant features of these firms internationalising from the periphery. But firms from Korea, firms from Taiwan have been rapidly overtaken now by firms from China. So they won't be slowed by the global financial crisis. In fact, insofar as the global financial crisis leads to a loss of export activity on the part of many peripheral countries, Chinese multinationals are likely to benefit in the sense of becoming more competitive.
They're making full use of their latecomer advantages. They're capturing cost advantages, not just through low labour costs, but through organisational and strategic innovations, cost innovation. They're playing a role then in promoting China's global expansion. And we can see how, again, in this area, not just in terms of technology leverage, but in terms of internationalisation, China is learning lessons from the prior successes of Korea, Taiwan and Singapore. And this framework of support that is very distinctive and very different from the conventional Washington consensus can be captured as a network of institutions that drive firms to improve, to upgrade, and to learn as they move around the world. So it's the best for China, and I would suggest it's also the best consensus for Brazil itself. Okay, thank you. Agradecer ao professor Matthews. Eu acho que, sem dúvida, ele coloca algumas questões extremamente importantes, principalmente essa sugestão final, talvez um pouco incisiva, de que esse novo consenso que ele propõe poderia ser um bom caminho para o Brasil. Acho que, sem dúvida, ao longo do debate, era necessário temperar um pouco essa afirmativa, dada que as condições, digamos, de contorno dos países que ele menciona, e o Brasil, pelo menos, acho que para nós não são exatamente idênticas. Mas agora vamos ter o professor Barros de Castro fazendo a sua apresentação. Vamos fazer eu e Adriano, ambos coordenadores desse seminário, vamos fazer uma apresentação conjunta. Eu vou começar, passo a bola para ele, etc. Tá bom? Bom, eu gostaria de começar relembrando a origem de algumas das questões que nós estamos discutindo aqui. E eu colocaria isso no ano de início de 2005, quando fui a uma exposição sobre bens de capital no Anhembi, em São Paulo, e tive várias surpresas lá, enfim, conversei com vários industriais, e uma das coisas chocantes, absolutamente chocantes, eram os preços a que estavam chegando alguns equipamentos chineses. Os preços a que chegavam injetores de plástico, por exemplo, eram arrasadores. Quer dizer, eu comecei a despertar, então, para essa questão dos preços chineses. Os preços chineses não são preços menores, são frações de preços, certas vezes. Isso é de uma importância terrível, como nós vamos procurar desenvolver ao longo da nossa exposição, não é? Eu lembro também que em 2004, 2005, no Brasil, com uma certa dose de ingenuidade, se atribuía preços chineses a trabalho escravo na China, carga tributária excessiva no Brasil, sonegação de impostos e outras coisas mais, e, naturalmente, o câmbio não poderia deixar de estar presente nessa lista. Bom, vamos começar agora. Esse diagnóstico não me pareceu nunca convincente, mas, sem detalhes, vamos dar o primeiro passo de análise aqui. Uma sequência de passos. Temos pela frente uma sequência de passos. Bom, o primeiro passo é muito simples, não é? É que, quando nós começamos a pensar sobre essa questão a sério, a primeira coisa que descobrimos é que não é nada disso no sentido de que os preços chineses já são um tema, inclusive, de debate nos Estados Unidos, e são baixíssimos, etc. E o Walmart, que tem obsessão por preços baixos, havia já construído um verdadeiro duto da China para os Estados Unidos, trazendo uma barbaridade de produtos chineses. Na realidade, ele chegou ao ponto de 10% das importações dos Estados Unidos procedentes da China eram feitas pelo Walmart. Bom,
e os números são espetaculares, são números padrão chinês, salta de 6 bilhões de dólares de importações para 18 bilhões só pelo Walmart. Bom, então, vamos em frente. Então, a questão que, esse primeiro ponto é o seguinte, vamos desbrasileirar essa discussão, essa é uma questão internacional, tá certo? Obviamente não tem a ver com carga tributária no Brasil, com essas coisas todas, com juros punitivos brasileiros, nada disso. Tem um pouquinho a ver com o câmbio, sim, uma vantagem chinesa, mas, obviamente, uma vantagem não suficiente para explicar as diferenças de preço. Segundo passo. O segundo passo foi um acidente. Eu, lendo sobre isso, eu tropecei no DVD e entrei um pouco na leitura de artigos sobre DVD e o DVD tinha se tornado já um caso na literatura internacional e, basicamente, o que tinha ocorrido é que os chineses tomaram o DVD a $300 e, em poucos anos, derrubaram o preço de 300 para 30 dólares. E com 30 dólares, eles podem ser comprados pelas famílias, pelo menos pela família da costa chinesa. Guangdong, e não só, para o norte também. Pode, tranquilamente. Então, houve imediatamente uma explosão do consumo de DVD na China, como haveria da geladeira e muitas outras máquinas. A primeira ideia evocada por esse passo é uma certa analogia com o que Ford fez nos Estados Unidos. O modelo T também derrubou o preço do automóvel de 840 para 360 dólares e fez uma difusão. Mas a difusão não foi espetacular, não foi chinesa. E então, o Henry Ford, em 1918 ou 19, criou aquele dia de 5 dólares, que, feitas as contas, algumas contas, daria para o operário da Ford comprar o carro. E aí, então, realmente houve uma massificação impressionante do consumo de automóveis, etc, etc. Mas vejam bem, isso é feito para uma espécie de aristocracia operária que estava em plena formação nos Estados Unidos. Voltando os olhos para a China, digamos que o DVD poderia ser um análogo modesto, etc., do modelo T, o DVD chinês, mas voltando para a China, o que vai caracterizar a China é que ela não só não vai usar aumento de salários, e sim queda de preços sistematicamente, ainda que haja aumento de salário, mas não para esses efeitos, etc., como também pelo fato de que na China vai ser atingido um mercado invisível aos olhos das empresas ocidentais, multinacionais ou não, etc. Um mercado poeira, invisível. Certo? É este mercado que é o objeto, a ambição, quer dizer, as empresas querem atingir este mercado. Neste momento, neste segundo passo, então, imediatamente veio à cabeça a discussão que foi pesada nos anos 70 no Brasil, sobre se o Brasil poderia continuar se industrializando, dado o seguinte problema: a estrutura brasileira básica, metal, mecânico, elétrica, já estava montada, mas o preço unitário de diversos bens que estavam saindo na ponta desta estrutura eram incompatíveis com o poder de compra da massa brasileira. Vocês devem se lembrar, muitos de vocês certamente lembram com clareza disso, isso é a base da argumentação do Celso Furtado e muitos outros, de que o Brasil, então, estaria condenado à estagnação, porque ele não formava mercado para a estrutura no ponto industrial, no ponto em que ela já se encontrava. Infelizmente, tenho que deixar esse tema de lado, vamos prosseguir. Vamos prosseguir dizendo o seguinte: bom, o Brasil não resolveu esse problema, ou melhor, talvez tenha resolvido diluidamente ao longo de décadas, mas não através de movimentos muito nítidos, muito pronunciados. Vamos para o terceiro passo.
Os preços chineses têm uma importância crucial, no nosso entender. Porque, antes de mais nada, e essa conversa poderia ir longe, porque na medida em que os chineses podem consumir, passam a ser compradores potenciais de manufaturas modernas, bom, os cambodianos e os africanos também. Então, é algo que impacta o mundo. Quer dizer, o mundo passa a ser constituído de possíveis consumidores. Quando a Alice Amsterdam falava do REST, não sei o quê, era muito limitado em relação ao que nós estamos falando. O resto agora passa a ser a massa, em geral, dos pobres nos vários continentes. Bom, isso anuncia a possibilidade de uma mudança sistêmica, e isso está em plena propagação neste momento. Eu acabo de encontrar um amigo que chega de Angola e depois de percorrer 4.000 quilômetros no interior de Angola, ele é angolano, ele disse que está irreconhecível. Continua a destruição deixada pela guerra, etc., mas por todo lado você vê gadgets chineses chegando e vê inclusive 2 rodas. Hoje o angolano no interior anda de 2 rodas, porque o preço do 2 rodas no interior de Angola é igual, é semelhante, me disse o amigo, a uma bicicleta até então, tá certo? E, inclusive, isso tem N consequências, por exemplo, por toda parte, menininhos com garrafa de gasolina para vender 1 litro, porque lá não tem distribuição, não tem, na realidade não tem estradas, etc. Então, realmente, isso está varrendo o mundo. Eu falei de Angola, de Camboja, etc., etc., poderia falar do sertão do Nordeste. Mas, na realidade, então, é uma coisa de implicações brutais. O que os chineses estão fazendo, em última análise, me parece que praticamente não tem paralelo na história. Se eu buscasse mesmo um paralelo, eu diria que alguma similitude existe com a chegada dos produtos, das manufaturas inglesas, no final do século XVIII e XIX na China, certo? Os têxteis chineses, diz o Marx no manifesto, eram os canhões que estavam derrubando a muralha da China. Quer dizer, a Índia e a China recebem aqueles têxteis chineses e isso provoca mutações incríveis na história da China e da Índia. É esse o porte da mudança que está em curso. Pode não ser tão pronunciado quanto esse, mas é desta família. Bom, o 4º passo é perceber que, neste movimento que está em curso em China e que tem todas essas implicações que estão se espraiando como uma onda de óleo na água, não é? Como uma mancha de óleo na água, há 2 passos, na essência dele, há 2 passos que é preciso distinguir. Um passo é o passo produzir mercadorias modernas, produtos modernos, com salário baixo, com gente recentemente treinada ou pouco treinada, etc., etc., é a substituição de trabalho caro, norte-americano, alemão, etc., por trabalho chinês. Esse é a latecomer advantage, que nosso amigo sempre fala, não é? Que Márcio está sublinhando. Mas existe um outro aspecto que é tão importante quanto, que é o que nós estamos sublinhando, que é o seguinte: em simultâneo com isto, dá-se um aumento enorme da produtividade, que vai permitir que o trabalhador da China compre o que ele está produzindo, certo? Então, não se trata de produzir com trabalho barato. Na realidade, a mercadoria que está se barateando gigantescamente em relação ao trabalho, a tal ponto que o trabalhador chinês vai ter acesso. E o angolano e o africano, isso vai ricocheteando pelo mundo.
Então, o que nós estamos assinalando aqui, na sua raiz, do nosso entender, é uma ruptura histórica de grandes dimensões. Para entender esta ruptura, é fundamental compreender como é que as empresas chinesas conseguem fazer isto. E tem que haver uma microeconomia chinesa, chinesa é ridículo dizer, mas enfim, uma lógica micro, uma lógica econômica micro, que explique que isso não se dá por acidente, na medida até que isso se repete incessantemente e progressivamente, tá certo? Pois bem, para entender isto, nós encontramos, e foi um susto, um livro que usamos profundamente, do Williamson e Zheng, que a gente sempre cita, e sobre o qual vai nos falar o Adriano. Ele vai mostrar um pouco essa ruptura, como é que se dá, a trajetória de evolução que gera essa ruptura, e ele vai usar um caso para estilizar a partir dele. Bom, obrigado, Castro. Olha só, bom, boa tarde a todos, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu vou, pode virar, a gente está dando uma olhada, existiam N casos dentro do próprio livro do Williamson e Zheng, a gente conversou sobre vários deles. Eu vou aqui, à guisa de completar aqui o argumento e depois passar a bola para o Castro de novo, falar sobre a trajetória de uma empresa em particular, analiticamente. Eu vou desdobrar um caso sobre o qual o John já mencionou, que é o caso da firma de containers chinesa, né, a China International Marine Containers Group, ou CIMC, para simplificar. E ressaltar alguns pontos que me parecem importantes para a gente convergir aqui no debate. Depois eu faço algumas referências a outros casos, de maneira bem mais superficial, e uma observação final para completar essa intervenção na nossa fala aqui do coletivo. Bom, qual é a história? A CIMC, como vocês viram, pode pular uma, por favor, ela começou estabelecendo uma forte posição no mercado chinês. A gente está falando aqui de como é que ela construiu rapidamente, como é que ela alcançou rapidamente a dominância do mercado mundial. Como o John observou, ela hoje domina o mercado com 55% do mercado de containers. Em 1990, ela não era ninguém, ela era mais uma empresa no interior da China. Ok? Bom, para isso eu vou utilizar uma ilustração, que é familiar para quem gosta da discussão de estratégia. Seja essa uma curva tradicional de trade-off, fazendo um trade-off entre custo e diferenciação. Ok? Essas duas bolinhas azuis emulam, estilizam dois tipos de posicionamento. Um que é intenso em baixo custo e tem pouca diferenciação, que é a bolinha inferior, e outro que tem alta diferenciação e, por isso, incorre em um maior custo. Então, a gente recua na abscissa, ok? Então, a bolinha de baixo, ela é a posição de baixo custo, a bolinha de cima é a posição de diferenciação. Quando a gente olha a trajetória da CIMC, a gente observa, por exemplo, em 1995, que ela já avançou essa curva de trade-off. Né? A posição dela é uma posição de baixo custo, ela está fazendo containers padrão, ela está usufruindo das escalas que alcançou. Como vocês lembram, John observou, ela comprou várias empresas usando o dinheiro que ela levantou no mercado de capitais, ela abriu o capital em 93, e chegou a uma escala muito competitiva no interior do mercado doméstico chinês. Com isso, ela se apresenta ao mundo já, aí no caso, com uma vantagem baseada em custo de força de trabalho, ela, com escala e força de trabalho mais barata, ela já apresenta um container competitivo. Num segundo momento, ela começa a ambicionar o mercado internacional. E aí é interessante observar o seguinte, por um lado, ela, pode passar, por favor, por um lado, ela vai buscar, na expressão do Williamson e do Zheng, e é sempre importante em estratégia você olhar o outro lado da história, o que eles denominaram, com alguma felicidade, de tijolos frouxos. Aqueles tijolos na parede que correm ou que, enfim, podem ser empurrados com facilidade no muro de proteção das transnacionais. Então, eles se referem aqui aos segmentos de mercado, aos espaços de mercado, onde a capacidade de defesa ou de reação das transnacionais, ou das coreanas ou dos japoneses, das empresas coreanas ou empresas japonesas, não fosse tão forte. Em particular, no segmento de containers padrão, ela está lidando com um segmento de menor margem.
um segmento que, para uma estrutura conglomerada, é um segmento menos interessante. Então, ela começa a trabalhar esse mercado. Pode virar. Por um lado, eu acho importante salientar isso, a CMC ela reforça a sua vantagem em custo. Existe um trabalho pesado de reengenharia de processos de negócio, de trabalhar as linhas de produção, de redesenhar operações. Por trás desse tirar custo, existe um enorme trabalho aí de engenharia para eles irem conseguindo transformar suas operações em operações mais custo-efetivas. E isso a gente procura representar com a setinha que segue ali na abscissa de uma posição para outra. Já um outro movimento em paralelo se refere a se apoiando em cima dessa vantagem de custo, eu trazer a tecnologia dos contêineres refrigerados, a qual o John se referiu, pegando as patentes, né, licenciando tecnologia da Graaf, que é uma empresa alemã. Então, eu vou para o mercado de contêineres refrigerados com uma curva de trade-off deslocada. Eu estou entrando no mercado com uma vantagem de custo e, por assim dizer, de diferenciação. Eu estou me apresentando ao mercado de forma muito competitiva, por inovações em produção e pela capacidade de absorver tecnologia que eu licenciei. Então, isso é importante porque, a partir daí, ela vai olhar o mercado, combinando essas habilidades. Também usei um termo aqui do John, a ideia de combinar habilidades, é recorrente na discussão sobre as estratégias das empresas chinesas dessa e ela vai, então, se expandir no que eles denominaram de inovação a baixo custo. Mas que a gente deveria tratar, eu imagino, eu penso, a gente observa que isso é importante, com uma disrupção no mercado. Então, o que é disrupção para o jargão não ficar muito obscuro? Pode passar um. Acho que muitos aqui estão familiares a isso, mas o termo deles e da literatura de estratégia vem da obra lá do Christensen. Não estamos usando aqui de maneira estritamente como o autor definiu, mas a ideia é que se eu tenho um determinado mercado, esse mercado tem um piso inferior e um topo superior, são as linhas azuis. Tá? Qual é a ideia básica da inovação disruptiva? É que o desempenho do produto, né, ele escala da linha inferior para a linha superior. Quem tem o controle do mercado, os titulares do mercado, pode virar ou os que estão dominando o mercado, eles tendem a ir melhorando o seu produto, desenvolvendo sua tecnologia, pensando modelos de negócio em direção ao topo do mercado. Então, eles vão lá em direção ao topo do mercado. Existem muitos casos, na época eu acho que o Christian reforçou muito isso, em que você oferece algo tão avançado que você ultrapassa as necessidades do mercado, que é aquele pedacinho da seta vermelha que está além da linha azul superior. A ideia de um overshoot, né? De você ultrapassa o que o mercado realmente precisa. Por outro lado, eu tenho a possibilidade de algum inovador estar pensando uma outra forma de competir, um outro uso para a tecnologia. Então, a gente tem... mais duas. Isso, mais uma. A ideia de que eu posso deslocar a trajetória dominante fazendo uma inovação disruptiva. Então, a pergunta que a gente olhava é, olha, eu estou iniciando uma nova trajetória? Se a ação da CMC fosse estritamente de fazer uma substituição de gente, trabalho, capital e arrumar o seu mix, seria difícil afirmar isso. Mas, na medida em que ela vai e não para de aperfeiçoar e absorver a tecnologia que ela licenciou, ela começa a provocar disrupções no mercado. Ela começa a oferecer situações de custo e desempenho em que elas oferecem uma proposta de valor, um produto com um serviço superior ao que os concorrentes são capazes de oferecer. Então, essa é uma ideia importante. Tá? Há vários movimentos nessa direção em termos de disrupção. Ela entra no mercado, ela faz outros movimentos, ela vai começar a trabalhar com tecnologia de contêineres do tipo tanque, vai colocar na sua máquina os seus exércitos de engenheiros, para usar a expressão que eles usam, e vai baratear esse produto novamente. Então, tem redesenho de produto, redesenho de processo, reorganização da produção. Então, o trade-off vai se deslocando. A CMC avança em relação ao ambiente, em relação à concorrência. Há um momento, inclusive, que ela compra os concorrentes. Na hora que ela vai nos tijolos frouxos, uma empresa coreana pode olhar, não vale a pena manter container padrão no meu portfólio, eu não vou conseguir baixar o custo tanto, mesmo levando minha planta, operando uma planta chinesa, eu não serei competitivo com a CMC, ela produz mais barato que eu, mesmo que eu esteja situado na China, então melhor me desfazer nesse negócio. Aí tem uma observação que o John fez hoje de manhã, hoje ele não fez, que é essa entrada na hora da baixa do ciclo.
você tem a baixa do ciclo, é um momento interessante para você entrar e, eventualmente, comprar até um pedaço do portfólio do seu concorrente. Idem com inovações que ela vai fazer nos materiais. A ideia de você substituir o alumínio pelo aço nos containers tipo tanque, com aço tratado, também uma inovação que a CMC colocou no mercado. Então, em última instância, ela está agora, ela não parou essa trajetória, isso que é muito impressionante nas empresas chinesas, esse perseguidor acelerado, né, o fast follower da nossa leitura de todos, né, que eles crescem muito rápido, é que nessa trajetória de menos de 20 anos, a gente pode pontuar aí 2006, 2007 como final desse ciclo para pontuar um ponto, para pontuar um momento, ela já está oferecendo produtos mais baratos, eventualmente diferenciados, à frente dos seus concorrentes. Claro, ela está alavancando o que ela desenvolveu tecnologicamente, as escalas que ela alcançou, mas ela vai entrando nos mercados a ponto de ir empurrando ou deslocando lá os concorrentes. O que é interessante é que, por exemplo, uma firma inglesa que poderia enfrentá-los na tecnologia de containers retrátil, observa que ela tem um nicho de containers retráteis, ela pode se defender nesse nicho, nesse segmento de topo, só que a CMC, quando começa a armar, de se mover nesse mercado, a opção da empresa inglesa é, não vou resistir, é melhor fazer um acordo com eles, para que minha inteligência, minha capacitação possa combinar com as habilidades industriais que eles desenvolveram. Tá, ok? Então, essa aqui é uma trajetória importante. Tem um deslocamento das curvas de trade-off. Isso está acontecendo em vários setores e não só por motivos como no caso da CMC. Outras empresas, nos relatos do Emerson e do Zeng, vão oferecer essas trajetórias alternativas. Mais uma. Então, a CMC já está numa operação de sustentação, já está provocando uma disrupção no mercado global, com uma história mais complicada, talvez, do que os manuais de estratégia esperassem, mas ainda assim uma história de disrupção. Há uma série de outros casos, eu não vou tratar aqui, pode dar mais uma. Tem várias empresas a destacar, eu só pediria assim, atenção para três pontos são importantes aqui. O primeiro é esse conjunto de empresas, as três primeiras da lista, a Downing, a Chico e a BYD. O que elas têm de interessante? É que elas fazem opções por trajetórias tecnológicas distintas daquelas que as grandes empresas multinacionais tinham escolhido. Então, a Downing vai aumentar a capacidade de processamento, juntando processadores padrão. Né? A Chico, tem que colar, a Chico, ela começa a sua história fazendo um VCD, né, um compact disc de vídeo, né, um vídeo compact disc, para poder ler o vídeo, o VCD, pirata. Então, ela tem que fazer um desenvolvimento tecnológico para que o vídeo pirata possa ser visto com boa qualidade. Essa tecnologia serve para, posteriormente, ela ter um produto vencedor no mercado de DVD portátil. Então, ela faz uma entrada por um caminho diferente daquele que seria esperado. E o caso da BYD, é conhecido, é a opção que o professor que funda a BYD faz de seguir a trajetória não de migrar ou de buscar melhorar as baterias íon-lítio, mas de optar pela tecnologia níquel-cádmio, que estava sendo deixada para trás. E ele observa que há N oportunidades, uma bateria mais barata, no caso níquel-cádmio, ser ofertada ao mercado. Então, são trajetórias tecnológicas escolhidas, conscientemente escolhidas como diferentes. Conversando com a sessão de ontem à tarde, onde os nossos palestristas vindo das empresas, da WEG, da TOTUS, da Lupatec e da Fiat, a gente tem até uma questão que ficou em aberto, que é qual é o momento, qual é o tipo de abordagem que os tornaria diferentes dos concorrentes. Então, sobre a WEG em particular, a gente chegou a tentar cercar o assunto, não teve uma resposta precisa, mas há uma explicação, deve haver uma lógica de entrada, onde é que está o motor de potencialização da competitividade da WEG, seria interessante ter olhado. Mas, seja como for, esse crescimento chinês parece depender realmente de rupturas, de disrupções que eles possam provocar no mercado. Eu não mencionei os outros dois, só mais duas, por favor. Só para fazer uma referência, a Lifan, essa que entrou nos mercados de motocicleta, que o Cássio estava mencionando, a estratégia da Lifan é justamente, hoje de manhã o John chegou a mencionar, ela começa a sua internacionalização através de mercados periféricos. Então, ela ganha uma enorme escala em vários mercados, que não são os mercados tradicionais, antes de começar a atacar os mercados desenvolvidos, que ela já está entrando nessa passagem. Então, as motocicletas muito baratas da Lifan já estão chegando no mercado desenvolvido.
E o terceiro é a Xint, mas mais por corporativismo, porque essa é uma empresa de equipamentos elétricos, hoje ela tem uma aliança com a General Electric, mas a Xint tem desenvolvido soluções de gestão de produção originais. Ela tem combinado ideias da gestão tradicional japonesa com uma recomposição entre automação e operações de trabalho intensivas. O curioso é que ela baixa o custo, porque os agentes operários são mais baratos, mas também ela ganha uma capacidade de customização superior ao dos concorrentes. Então, a Xint é uma empresa que está combinando uma proposta de valor, uma combinação de atributos, que junta o baixo custo com uma flexibilidade que os concorrentes eventualmente não alcançam. Então, ela já está em aliança com a General Electric e hoje a Xint já é o quinto maior fabricante de equipamentos elétricos do mundo com esses desenvolvimentos na linha de produção, na gestão da produção. Ok? Então, eu gostaria de chamar, essa que é a ideia. Eu não sei se a gente poderia chamar os dragões de empresas chinesas vencedoras, a gente não incorporou ainda o dragões, né? Se o John nos influenciar, a gente pode até adotar, mas o que nos diz é que as empresas estão amadurecendo com uma velocidade espantosa, elas fizeram suas trajetórias no interior do mercado doméstico, dominaram uma competição muito difícil, muito árdua, e que nas suas trajetórias, a expressão que eu cunharia é que elas flanquearam as multinacionais, elas operaram com inovações disruptivas. Então, mesmo multinacionais de todos os tipos, asiáticas, ocidentais, que já vinham inovando, que sustentavam suas posições com forte inovação, encontraram várias empresas que estão flanqueando esse movimento. Então, eu diria que, se eu fosse acrescentar alguma coisa, eu diria que tem a ligação, né, o linkage, a alavancagem, o aprendizado e a disrupção. Eu acrescentaria no ciclo do John a ruptura como um elemento de referência. E só para completar isso, só mais uma, a gente encontra essa citação muito interessante do Li Guoji, o chairman da Downing, com a ideia de que o que eles têm que fazer é encontrar uma trajetória, um caminho diferente com as multinacionais. Porque se eles forem fazer um catch-up com as transnacionais, as corporações nacionais, seguindo as estratégias delas, eles não vão conseguir construir suas posições competitivas. Ok? Então, eu passo a palavra para o Castro. Pode dar mais uma que a palavra para o Castro. Deixa, então, a imagem da citação que o Castro quer utilizar. Bom, então, nós estávamos no quarto passo, em que, na China, ocorrem duas coisas. Uma que ocorria em todos os tigres, a substituição de trabalho caro por trabalho barato. Até aí, a China é apenas um país de custo baixo. Em todos os casos, há apoio do Estado, eu não vou falar sobre isso agora, tá? Mas até aí é uma operação convencional. O que muda profundamente é a busca sistemática do aumento de produtividade de uma intensidade tal que permita aos preços chineses atingirem o mercado chinês de base. E, para isto, é impossível reproduzir as estratégias das multinacionais, por várias razões. Quinto passo. O quinto passo é exatamente pensar o quanto e como está mudando a natureza do progresso técnico na China. Quer dizer, como se faz progresso técnico, o que é esse progresso técnico, etc. Claro que eu não posso me estender aqui, mas eu lembraria apenas a vocês que o progresso técnico moderno no Ocidente, ele parte do Payday, do design, etc., não é? E ele acrescenta um custo fixo bastante pesado às empresas. Quem faz tipicamente isso, é claro que são as grandes empresas, as empresas líderes, etc., etc. Essas empresas líderes, então, têm que diluir este custo fixo, vendendo uma boa quantidade, mas resta um preço considerável, que paga, em parte, essa estrutura. Ou seja, o break-even é alto. Na China, o que você está tentando é jogar o break-even lá embaixo. Lá embaixo.
E, para isso, as estratégias são outras, a metodologia, a lógica econômica é outra, etc. Coloca a curva sorriso aí por um momento. Mas, então, existe uma série de mudanças na química das empresas, no funcionamento das empresas, que vai permitir... Perdão. Existe uma série de mudanças na química da empresa, no funcionamento da empresa e na estratégia gerencial e estratégia propriamente dita, que vão viabilizar isso. Esse é um tema novo, é claro. Nós estamos pensando em voz alta aqui com vocês, estamos pensando a respeito, estamos compartilhando uma reflexão, tá? Mas algumas coisas ficam claras, e o livro do Zeng é muito bom a esse respeito. Por exemplo, uma mudança simples, que o Adriano assinalou aí, e eu chamaria de deselitização das inovações. As inovações não há máquinas de inovação para produtos tradicionais, para produtos simples, para produtos banais. Não há tal coisa, certo? É marginal, os institutos podem fazer, mas as empresas não montam isso. Quem monta são os laboratórios, etc, etc, tá? Então, como é que eu levo? Eu levo isso aqui. Levo isso aqui. Isso é o valor agregado na empresa por diferentes funções corporativas. O valor agregado por trabalhador na fabricação e montagem é baixo. Essa é uma das razões pelas quais é isso que é outsourced, isso é que é terceirizado, isso é que é passado para as regiões de baixo custo. Na realidade, porque também é facilmente imitável, porque você então consegue baixar mais aqui, etc, etc. Essa região é a região de mão de obra muito bem paga, custos altos, etc. E que entra do custo fixo, que você vai ter que diluir. P&D e design. As empresas, vai ocorrer na China, e aqui eu poderia falar um pouco da Academia de Ciências da China, mas não vou falar disso, porque ela que tem uma rede espetacular de institutos ajudando a fazer isso, o que ela vai derrubar, além de reduzir isto aqui, que é relativamente fácil, todo certo, ela vai derrubar isso aqui completamente. O custo da engenharia na China é proporcionalmente menor do que o custo do trabalho básico. E isso está mudando na margem sempre para melhor em termos da competição chinesa, tá certo? Então, essa é um mecanismo fundamental. Existem vários outros, o Adriano mencionou, um ou outro, eu não tenho tempo aqui para retomar ou acentuar ou prosseguir, vou retomar a minha exposição, dizendo o seguinte. Existe, então, uma outra lógica micro, que ainda não está formalizada, teorizada, percebida com clareza, certo? Mas é o que está por trás dos preços arrasadoramente mais baixos, ao que tudo indica. Nós pegamos um exemplo aqui, o Adriano pegou um exemplo, que, honestamente falando, não é o mais feliz de todos, no sentido de que o container não se associa com o poder de compra do trabalhador, etc, etc. Você tem que se lembrar, primeiro, que o container vai transportar os bens, está certo? Então, os africanos vão ter coisa tão barata, porque o transporte barateou dramaticamente, o container barateou dramaticamente, etc, etc. E segundo, nós, na realidade, poderíamos ter tomado, por exemplo, a Haier, que produz linha branca e que está em todos os lares chineses, na Ásia e chegando no Brasil proximamente, ou já fazendo incisões. A Haier é bem de consumo popular, etc, etc. H-A-I-E-R. Só que ela é muito mais complexa, a história dela, e não daria para estilizar. Nós achamos o container mais estilizável, etc. Vamos prosseguir dizendo o seguinte. Então, insistindo na mudança do progresso técnico, vamos dizer o seguinte. Uma inovação no Ocidente, em situações normais, ela gera altos retornos. Ela chega obtendo preços prêmios. O que são esses preços prêmios? São preços muito altos, que em termos de curva normal de demanda, capturam excedente do consumidor.
Então, tem um belo excedente consumidor que te permite botar um preço muito alto. Na medida em que a inovação se difunde, você escorrega nessa curva, desaparece o excedente do consumidor, o produto fica maduro, tá certo? E possivelmente está na hora de terceirizar, de jogar para a China, jogar para onde seja, para o Brasil ou o que seja. Então, volta-se a fazer inovação, faz, na realidade, incessantemente. O Christensen até mostra como se faz excessivamente inovação, se provoca o chamado overshooting, etc. Mas o ponto que eu quero assinalar nesse momento é o seguinte: a inovação no Ocidente é para fugir de preços baixos. A inovação é para fugir de preços baixos. O que nós estamos mostrando é que a inovação na China é o contrário, é para gerar preços baixos. Os ocidentais vão para a China explorar, então, uma vantagem, que é uma vantagem, dizia o Fan Silver, uma vantagem espúria, que é aquele trabalhador mal pago chinês, etc. Mas os chineses estão construindo com um trabalho barato uma vantagem autêntica, vantagens autênticas, nada de espúrias, etc. Então, há vários aspectos aqui quanto a custo, eu estou achando que eu estou me estendendo demais. Então, já ficou claro o que nós queríamos dizer com tudo isso, é que nós estamos começando a trabalhar, e para isso vamos usar fontes. Existe um debate nos Estados Unidos sobre isso, não é? Esse problema do que está por trás dos preços chineses, como categoria econômica. Tá? Agora vamos tirar algumas implicações para o Brasil, e é claro que há uma descontinuidade aqui, confessada a priori, etc., mas vamos tirar umas implicações para o Brasil que podem ser eventualmente interessantes. Começando pelo mais simples, eu diria o seguinte: à luz dessas reflexões, na medida em que sejam, em certa medida, verdadeiras essas reflexões, que a China esteja chegando aí para valer, inclusive é bom dizer que a produção obsessivamente a custos baixos já está também na Índia, e o Prahalad já tem best-sellers internacionais sobre isto, tá certo? Está chegando no Brasil, está chegando nos Estados Unidos, a China está definindo novos padrões que estão se internacionalizando, mas, dado que este é o futuro que já está na cara da gente, na feira do Anhembi eu já vi isso batendo assim terrivelmente, na Home, por exemplo, dado que isso já está aí, algumas implicações, então. O que conta para avaliar apoio de políticas públicas a empresas, a segmentos, etc., etc., não deve ser baseado no passado, tá certo? Não se pode olhar para o retrovisor. Não adianta projetar números do passado, não adianta projetar a viabilidade anterior, o imediato, ou até mesmo o presente. Certo? Tem que levar a sério a existência de rupturas e, na realidade, você deve avaliar a política industrial, tecnológica, etc., deve avaliar empresas e segmentos pelas suas perspectivas, pela estratégia das empresas e em função de visões de futuro que só podem ser definidas pela política. É uma belíssima agenda, tá certo? Taxa interna de retorno até agora é passado, são improjetáveis os dados, o que interessa é estratégia, perspectiva e visão de futuro. Isso é uma primeira implicação. Segundo, eu acho que é possível pensar, concordar com que não se deve tentar fugir dos chineses para cima no sentido de mais sofisticação tecnológica. Em muitos segmentos, os chineses ainda são menos sofisticados que o Brasil, muitos, tá certo?
E uma tentação que surge imediatamente é, bom, então vamos sofisticar ainda mais para aumentar a distância. Olha, a história recente da China não recomenda isso de maneira nenhuma. Bom, sendo nu e cru, como um argumento assim, duro, tá certo? Eles são muito mais velozes que nós, e já estão com a máquina armada. Então, a distância que ainda existe vai morrer e vai ser ultrapassada, vai desaparecer, vai se tornar negativa, etc., etc., brevemente, em N casos. A estudar, evidentemente, pode haver casos que façam sentido. Terceiro, cuidado com nichos. O Adriano não desdobrou aqui, mas aquela recombinação, você se lembra que ele falou que uma das características da empresa chinesa é a recombinação de tecnologias de diferentes gerações. Ele praticamente não disse isso, ele praticamente não acentuou isso, mas é uma das marcas dessa microeconomia chinesa. A empresa ocidental, não só a grande empresa, a empresa de vanguarda, a empresa que tem P&D, etc., não só ela tem orgulho de estar estado das artes, como ela não usa tecnologias anteriores. Ela usa a margem e, preferencialmente, tecnologia proprietária, a dela, tá certo? Isso é caríssimo e os chineses usam desinibidamente a melhor combinação que encontrarem de tecnologias da última geração, da segunda, da terceira para trás. Não tem problema algum e a abundância de mão de obra, é claro que aqui favorece decisivamente. Isso dá a eles uma flexibilização enorme. Eles são muito flexíveis e têm uma capacidade de customizar surpreendente. Nós temos vários casos em que a gente perseguiu isso e concluiu isso claramente. Então, essa história de nicho, muito cuidado com isso, porque, em princípio, é altamente atacável, tá certo? Bom, é evidente que você tem, então, que priorizar, quarta indicação, priorizar vigorosamente aquilo que tem chance de futuro, aquilo que fica bem numa imagem do futuro, na visão construída para o país, para o setor, para o segmento, não é? Multiplicar P&D, e o governo está induzindo um esforço sério nesse sentido, ou está tentando pelo menos, e estamos absolutamente de acordo com essa linha, claro, mas P&D muito direcionado, um P&D bastante focado, com prioridades, etc., etc. E estendê-lo para os setores tradicionais, para que eles possam sobreviver. É claro que você pode mudar, já não é mais propriamente P&D. Há muitos anos que no Brasil várias pessoas namoram a ideia do extensionismo industrial. Talvez seja a hora de, remodelado, pegar a sério o extensionismo industrial. Por quê? Porque nas indústrias tradicionais, você só vai poder fazer pesquisa mesmo nos institutos e nas suas agências. Bom, mas a partir dali, então, você difunde-se as empresas, e aí, no caso, eu estou falando um pouco de pequenas e médias, não têm capacitação para isso, mas elas têm, sim, capacidade de receber, e etc., etc. E essa deselitização do P&D deve ser, portanto, uma bandeira fundamental para enfrentar a China. Agora, especificamente em tudo aquilo que tem por base recursos naturais específicos, diferenciados, etc., isso inegavelmente, obviamente, são mesonichos brasileiros praticamente pouco expugnáveis, inexpugnáveis alguns deles, tá certo? Então é claro que aí reside algo extremamente atraente como priorização, tá certo? Extremamente atraente. É inevitável aqui se referir logo de cara ao fato de que o Brasil, como todos sabemos, é campeão em biomassa, num mundo que já está enfrentando várias escassezes e vai enfrentar cada vez mais escassezes, combinadas e alavancadas por crises de natureza mais ambiental, ecológica, etc., que valorizam extremamente o uso dos recursos naturais e o como usar os recursos naturais. Pois bem, por que isso é muito atraente? Porque é claro, claríssimo, que o Brasil
tem chances de tecnificar enormemente o tratamento, a diferenciação, a exploração, etc., etc., dos recursos naturais. Recursos naturais no Brasil não vai ser como em Angola ou em um outro lugar, né? Porque recurso natural já é algo que na história das últimas décadas no Brasil tem conteúdo tecnológico elevado. Pois bem, mas ele pode, a fronteira da biotecnologia está galopantemente avançando, né? E aí nós podemos ir longe, muito longe, com programas, e aqui é claro que eu estou com o olho cravado na indústria, afinal das contas, o que há que salvar aqui é a indústria, tá certo? Porque o primário em si está nadando de costas, em princípio, o que há que salvar é a indústria. Mas acontece que há todo um plantel gigantesco de máquinas a serem redesenhadas, de técnicas a serem revistas completamente, e você sabe por aqui, mas é muito a dizer sobre isso, mas o outro mesonicho, sem ser o tratamento da biomassa, lembre-se que o tratamento da biomassa aqui é lato sensu mesmo, não é só para química de plásticos, etc., é muita coisa mesmo, inclusive para a eletricidade. Há uma corrida mundial por eletricidade barata. A China, por exemplo, está se notabilizando por avanços em fotovoltaica, energia elétrica fotovoltaica. Já existem dispositivos à venda para iluminação de jardim à noite, não é uma luzinha meio michuruca, mas já é comercial, tá certo? E eles estão avançando muito. Outros estão avançando em eólica, etc. Nós podemos eventualmente também avançar, mas é claro que eletricidade a partir de biomassa é um filão brasileiro. O Brasil já faz isso de uma forma muito modesta, com bagaço, mas pode ir muito, muito, muito longe, através, para começo de conversa, da gaseificação, que cria todo um mercado de máquinas, de diversos equipamentos que não cabe aqui apontar, tá certo? Então, tudo isso é muito industrializante, eu fico por aqui dizendo, então, o seguinte, que, na realidade, a China coloca um desafio para o Brasil excepcional, enorme, até porque é um dos únicos países emergentes que tem uma grande estrutura industrial, que está em questão, em várias áreas dessa estrutura estão em questão, mas a ênfase que a gente colocou aqui em enfrentar os chineses, não copiando as multinacionais, não indo pelas mesmas trajetórias, mas revendo profundamente as trajetórias e as estratégias empresariais, etc., não tem apenas como objetivo responder à China. Isso já seria uma razão suficiente. Mas é que tem uma outra razão também relevante, também estratégica, que é a seguinte: o governo brasileiro, e especialmente esses dois últimos governos, mas já começando claramente no Fernando Henrique, anteriormente, eles têm, mas esse especialmente tem como marca a inclusão social, como marca, como característica histórica, tá certo? O esforço de inclusão, o esforço multiforme de inclusão social. Mas isso tem sido feito, em grande medida, através de quê? De Bolsa Família e uma série de medidas que vocês conhecem tanto quanto eu, etc., mas elevação do salário mínimo, 50% de elevação do salário mínimo em poucos anos, etc., tudo isso tem sido muito importante, mas tudo isso é limitado, está chegando num ponto. Você pode dizer que ainda pode fazer mais, o outro pode dizer de jeito nenhum já é excessivo, ou já está no ponto bom, etc. Acontece o seguinte, a política social daqui por diante, pela margem, entrando pela margem, pode ganhar uma componente tecnológica fundamental. A derrubada de preços nada mais é do que o aumento do poder aquisitivo, especialmente se for para produtos tradicionais e, portanto, atingir diretamente o bolso das massas. Então, a política social e a formação de um governo e a formação de uma economia de massas modernizada, com bom nível aquisitivo, etc., etc., pode prosseguir
sem os problemas da atual, tá certo? Através dessa dimensão, que, portanto, insisto, não é apenas uma defesa frente à China. Tudo isso tem outras implicações. Acho que tanto o professor Barros de Castro quanto o professor Adriano não só fazem uma ponte, desculpe, muito precisa dessas questões que foram levantadas nas apresentações anteriores, com as questões muito específicas, muito ancoradas na realidade brasileira, como eu acho que essa última proposição é uma proposição das mais instigantes, que efetivamente coloca, enfim, para os que estão na gestão da coisa pública e para os que estão pensando sobre isso, sem dúvida, uma coisa mais do que um desafio, uma possibilidade de construir sobre o que foi feito arquiteturas ainda mais sofisticadas.